Isso não vai fazer muito sentido pra vocês, é o primeiro vídeo, mas eu comecei a ler esse livro aqui e já no segundo capítulo tem um projeto de Machine Learning, né, que é o título do livro, e fiquei com vontade de fazer. Vamos lá ver como é que é. Vamos lá pro computador. Aparentemente a gente vai usar um dataset, né, um banco de dados lá, que tem tipo o preço das casas na Califórnia, e a gente tem que fazer o computador aprender a descobrir o preço das casas. Vamos ver como é que vai ser. Vou começar a configurar aqui o básico já, eu já mexi um pouquinho, e eu vou ter que configurar um virtual environment e tudo mais. Aí nisso vai tiver que rodar tudo lá dentro pra não ter nenhuma diferença de versão, nada assim. E tudo pelo Jupyter, que é tipo um editor de texto. Então vamos lá, vou mexer aqui já. Prontinho, consegui fazer rodar aqui o Jupyter. Agora vamos mexer tudo aqui dentro, né? Já tinha feito uma parte já, a parte inicial. Eu já portei tudo, já fiz as duas funções que eu vou ter que usar. Tudo já no Jupyter, né? E aqui eu já tive alguns resultados aqui, tipo ele faz um gráfico usando o Matplotlib do Python mesmo. Ele plota tudo isso aqui pra gente. Isso aqui é de uma base de dados aí, de acho que mais de 20 mil casos, alguma coisa assim. Tá, vamos pra próxima parte. Tem que olhar o livrinho aqui. Percebi aqui agora que o Jupyter ele não autocompleta, então eu vou ter que escrever todas as funções igual tá escrito no livro aqui, que eu tô mexendo aqui pra escrever nada errado. E não fazendo nada errado no programa. Então, tem que acostumar. Acostumado com autocomplete é foda, né? Eu acabei de fazer mais uma função aqui, agora usando NumPy, e essa função basicamente ela tipo previne que tem um overfitting, que é tipo você ter muito arquivo que você não vai precisar usar ou tá com dado errado, sabe? Aí depois eu já coloquei aqui, já setei qual que vai ser o dado que vai usar para teste e o dado que vai usar para treinar a máquina. E aí eu tenho aí 16 mil para treinar a máquina e uns 4 mil um pouquinho para testar depois. Tão bem. Aparentemente o que eu acabei de fazer, eu vou ter que refazer. Porque desse jeito, se eu tirar 20% de tudo que eu escrever, de todos os dados, ele vai tirar 20% de diferentes formas toda vez que eu rodar o programa. Eu tenho que fazer esse ficar bem mais consistente, então tem outro jeito de fazer. Então vamos refazer tudo isso, né? Aparentemente tô tentando usar uma biblioteca que eu não tenho instalada, então realmente não daria certo. Vamos tentar instalar aqui e ver se esse é o problema. Aparentemente não era esse o problema não, mas deu certo. Eu só tava importando o negócio do jeito errado, não tava dando certo, mas agora deu certo. E agora, independente da hora que eu rodar, eu vou ter esses resultados aqui. Eu vou ter 16.512 dados para treinar e 4.128 para testar depois de treinar a máquina, ver se ela tá realmente funcionando. Agora vem a parte de ler um pouquinho, ver o que eu tô fazendo de certo e de errado aqui. Ele achou uma solução muito massa aqui no livro. O que você tem que fazer muito no Machine Learning, pelo que eu tô lendo aqui, tô começando agora, então também tem coisa que eu não sei. Tem que tirar o máximo de dados que não serão usados possíveis, ou tentar diminuir os dados que pode confundir o computador. E nesse caso aqui, ó, a gente vai tentar prever o preço de algumas casas, partindo do princípio que uma certa casa tem um preço variado, dependendo da longitude, da latitude, de onde ela tá, se é perto da praia, se é longe da praia, o preço médio de quem mora lá, o número de quartos. Então a gente tem todas as variáveis aqui, no caso essas 9 aqui. E diferente de, por exemplo, o preço da casa ou se a população, tem algumas coisas que são bem mais estáveis. Então, tipo, a longitude e latitude provavelmente não vai mudar. A não ser que tenha alguma coisa de terremoto, algum filme bem doido assim, tipo aquele filme maluco do The Rock lá. Mas nesse caso aqui não vai mudar bastante. Então a gente pode juntar ele com o ID que a gente formou aqui embaixo. E vai fazer ele ficar bem mais estável e provavelmente bem melhores resultados que ele vai trazer pra gente. E dá pra ver que agora que já diminuiu um pouco o número de dados que a gente vai ter que olhar, que antes era 16.500 alguma coisa, agora é 16.300, bem pouca diferença, mas quer dizer que agora vai estar bem mais, a performance vai aumentar, de acordo com o livro, né? Espero que realmente funcione. Ele espera em torno de algo de 90% para mais de accuracy. E depois de a gente fazer tudo isso aqui, ele fala que tem uma biblioteca que faz isso aqui automaticamente pra gente. E ainda consegue colocar uma taxa de
de random, de aleatoriedade, sei lá, o editor coloca aí qual que é o nome certo. Se é aleatório ou não, você não consegue colocar uma taxa pra isso. Então a gente não precisa fazer nada disso aqui, que tem, tipo assim, não, nada, mas uma grande parte disso aqui a gente pode substituir por aquela biblioteca. Já são 3:30 da manhã, eu vou dormir agora. Enquanto a gente continua isso aqui. Tava usando um método aqui que eu mesmo fiz pra gerar esse dado aqui, mas o livro dá dica, igual eu falei antes, a gente usar o sklearn pra fazer isso. Então a gente tá fazendo isso em 2 linhas que eu precisaria de todas as outras aqui pra cima pra fazer, que é um pouquinho mais rápido, na verdade, né? Aparentemente, se a gente levar em conta aqui, por exemplo, tanto que a pessoa ganha em média, a maioria tá seria 2 e 5, seria entre 20 e 50 mil dólares aqui nesse caso, mas tem alguns que vão bem mais longe. Então, tipo, o ideal é que a gente diminua isso para algumas certas categorias. Foi basicamente isso que eu consegui fazer aqui, ó. Eu dividi isso entre a quantidade entre 1 e 1.5, 2... e 3, 4 e 5 no caso. A quantidade mais pra frente, ela não tá sendo considerada, porque é uma porcentagem bem pequena. No entanto, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer isso, pra não fazer com que a máquina ela penda pra um lado, sabe? Ela ignora certas partes, então tem que tomar bastante cuidado, igual ele fala aqui. Mas ele falou que esse é o melhor jeito de fazer esse programa, então vamos seguir por aqui, né? Aparentemente agora eu entendi como é que tá funcionando esse negócio aqui. Comecei a fazer aqui, eu tava meio em dúvida por que ele tava querendo estratificar o dado, né? E eu fui pesquisar o porquê que isso acontece. Aqui, se a gente olhar aqui, ó, grande parte da média que a pessoa ganha, nesse caso aqui, tá entre 2 e 5, mas tem uma parte que tá longe, que tá 14 por ali. E aí, ele pediu pra gente estratificar esse dado. Eu fiquei meio, por quê, né? E aí agora eu fui ler e realmente eu não tinha entendido 100%. Quando você vai fazer a pesquisa, você vai pegar dados aleatórios desses daqui. Então ele pode acabar que, como esse aqui tem uma porcentagem muito maior, ele vai pegar uma grande parte entre 2 e 5, 2 e 6 aqui. Agora, se a gente estratificar o dado para ter uma porcentagem maior também ali entre os 14 e 10 ali, então a gente vai ter uma chance também de pegar esses aqui. Então, quando o dado está estratificado, aumenta, até mostra um gráfico aqui, a chance de dar certo é bem maior do que a chance de dar errado e tipo, o dado ser ignorado, entendeu? Então é o contrário do que eu tinha falado antes. Agora que eu entendi. Vou até mostrar aqui o gráfico pra vocês, espera aí. Aqui, a gente vê que esse aqui é o dado real da porcentagem em que é mostrado aqui no median income, tá vendo? Mas se você colocar aleatório, você tem um erro ali de 1%, 2%, até 5%. Mas se você estratificar, o erro vai ficar bem menor. Fica ali em torno de 0.2, 0.1, 0.05. Então diminui bastante a chance de dar errado que se fosse aleatório, né? Então é por isso que a gente faz desse jeito. Ou seja, então com o dado estratificado vai melhorar a chance de a gente considerar toda a porcentagem das pessoas que estão na pesquisa e não só a parte grande, que seria só a parte ali entre 20 e 60 mil dólares mensais. A gente vai considerar também aqueles que ganham mais ou aqueles que ganham bem menos. Então é por isso que a gente estratifica. Agora vamos pra parte legal, vamos tentar plotar isso aqui. Vamos ver se a gente consegue. Isso! Agora a gente conseguiu plotar, o que dá, tipo, claramente dá pra ver que é bem parecido com a Califórnia. Se a gente for olhar, vou procurar uma foto aqui da Califórnia. Tá aí, a Califórnia. É exatamente o que é o mapa da Califórnia e todas as casas que estão dentro desse banco de dados, dataset, né? Então a gente vê que a maioria tá aqui perto da praia no meio, bem poucas estão mais longe. Ou seja, isso aqui são os locais das casas, né? Agora vamos ver se a gente consegue fazer esse gráfico ficar ainda melhor. Se a gente consegue separar por vários quesitos aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer.
Agora isso aqui é um mapa da Califórnia, mas ele tá dividido em algumas coisas que a gente pode ver por aqui já. A primeira é a cor. A gente pode ver que a cor é o preço médio das casas. Outra coisa que tá um pouquinho difícil de ver aqui, mas também tá dividido, que é o tamanho da bolinha. Quanto maior a bolinha, maior a população. Então a gente vê que o preço mais alto tá nessa região aqui. Aliás, saiu cortado a latitude aqui. O valor da latitude, igual tava antes. Não sei exatamente por quê. A gente pode ter procurado depois por quê. Às vezes o tamanho da figura vai estar ok. Vamos colocar aqui, vamos até fazer ficar mais escuro pra gente ver melhor. Assim, com mais cores. Perfeito, olha aí. Aqui a gente pode ver claramente que a população tá um pouco mais alta nesse pixel aqui. Cada bolinha é uma população, uma quantidade de pessoas. E as cores indicam o preço. Então tem uns casos aqui até de $500 mil, por exemplo. E na região aqui mais... região não litorânea, região mais... do continente, né? Os preços abaixam bem, então vão pra $100 mil por aí. Então a gente tem esses dados todos representados num mapa só. Agora ficou perfeito. A gente já conseguiu visualizar. Agora você vai ter que só trabalhar com esses dados aí. Então, basicamente, o que eu entendi aqui foi o seguinte. A gente tá fazendo, então, tá plotando scatter, que são essas bolinhas. O X vai ser a longitude, né? E Y vai ser a latitude. Então, a longitude que sumiu. O alfa é a porcentagem. Se eu colocar 1 aqui, ele vai ficar muito forte. É como se fosse a opacidade. Olha lá. Não fica tão legal. O negócio ali é... vou deixar até 0.5. 0.5 ficou legal. Esse S, ele vai fazer que o tamanho da bolinha seja proporcional à população dividido por 100. Porque senão, olha aqui, o que aconteceria. Não é muito isso que a gente quer, né? A gente quer um pouquinho menor. Então vamos voltar aqui pra 100. Aqui então a gente criou um label, né? Chama população. Olha lá, o label população. É a figura, o tamanho da figura. O C. Aí aqui é exatamente isso aqui, ó. O preço médio das casas. Que vai variar com que frequência? Com esse jet. Esse jet essa varia de cor de azul para vermelho. Então ele colocou que essa variação vai ser desse preço médio das casas, vai ser por esse GetCMap jet, que é essa cor. Aí você pode colocar a cor verdadeira. Então é basicamente isso. Que massa que eu fiz aqui agora. Como não tem muito dado, como assim, as variáveis são só essas, a gente pode fazer uma correlação entre eles. Tipo assim, se um é proporcional ao outro, de que maneira, né? E se a gente se levar em consideração o preço médio da casa, que é o que a gente vai ter que levar mesmo em consideração no final das contas, o preço médio da casa vai ser, aqui ó, vai ser igual a ele mesmo, né? Então, e esse índice varia de 1 a -1. Ou seja, se latitude fosse -1, quer dizer que seria inversamente proporcional, entendeu? É nessa ideia assim. Então a gente pode fazer daqui pra frente seguindo essa correlação aqui, eu acho. Algo assim, vamos ver no livro aqui. Eu acho engraçado que quando o povo pensa em programar, pensa já que é tipo, você só clicando e clicando ali o teclado, mas na verdade é basicamente só isso aqui, ó. Aí agora eu meio que plotei a relação, meio que aquela relação que eu tinha feito antes, mas usando o pandas, né? Então, se a gente levar em conta aqui, por exemplo, o preço médio da casa, que é essa linha aqui, ou essa linha aqui, tanto faz. Em relação ao, vamos colocar aqui, a média de salário das pessoas, você vê que quanto menor o salário, menor o preço da casa. Quanto maior o salário, maior o preço da casa. E assim por diante. Olha que interessante. Nesse gráfico aqui, eu basicamente peguei essa imagem aqui de cima. Mas tem uma coisa interessante aqui. Se a gente for prestar atenção, a gente vê claramente uma linha aqui nos 500. Uma linha aqui mais ou menos em 350, tá um pouco visível também. Possivelmente tem uma aqui também, 280 mil aqui, tá vendo? 350 mil e aqui uma em 500 mil. Essas linhas são dados que não correspondem ao padrão mesmo. Se você seguir o padrão tá nessa linha aqui, ó. Nessa linha aqui, quanto menor o valor da média income, menor vai ser o valor da casa. Mas tem alguns casos que são tipo anomalias. Então a gente tem que aprender a retirar para que a máquina não aprenda com anomalias, porque não é essa a ideia. Algo assim, pelo que eu entendi. Até que faz sentido, que se você inserir muito dado errado, ela vai aprender errado. Então é nessa ideia aí. Nessa etapa aqui, eu criei alguns
outros atributos. E eu vou levar em consideração que antes nem tinham. Seria aqui, por exemplo, quartos por room, né? Um seria tipo uma parte da casa, um quarto, uma sala, por exemplo. Então, assim, a gente criou isso, que é o total de quartos pelo total de locais que a casa tem, né? E aqui embaixo a gente vê que a quantidade de casa, a quantidade de quarto é inversamente proporcional ao preço da casa. Isso é óbvio. Quanto menos quarto a casa tem, menos a casa vale. E isso é óbvio, né? Então, assim, mas a gente conseguiu colocar isso em dado e não é, tipo, totalmente inversamente proporcional. Não é menos um. Quer dizer que a cada um quarto a menos, a casa vale 2 vezes menos, né? Um quarto a mais, a casa vale 2 vezes mais. Não é isso. É uma porcentagem de 25,9%, alguma coisa assim. Então, é legal ter esses outros dados a mais. Tem outra coisa aqui, por exemplo, população, no caso de locais pela casa. Então, a gente criou mais 3, né? Vamos ter mais dado pra levar em consideração. Isso é ótimo. Acabei de descobrir o que é household, não tinha certeza. Aparentemente, household seria, tipo, famílias que retêm casa. Interessante, não sabia disso. A gente tava com um problema aqui, e realmente é um problema, porque nos dados, um dos dados não é em número, que era a proximidade do oceano. Ele simplesmente era em menos de 1 hora de distância, que você é perto do oceano, você tá dentro de uma ilha, você tá dentro do continente, mas a gente tem que fazer isso virar um número. Então tem isso que chama factorize. Ele separa, ele cria uma array com 0 até o número de categorias e também cria a categoria. Então basicamente o que ele fez aqui no livro foi chamar o housing cat encoded, que seria esses valores aqui, e as categorias que eu coloquei, eu preferi printar aqui pra mostrar pra depois, que mesmo ele não printando no livro, eu acho que ele não printa. Não, ele printa sim. Eu acho que nem precisa desse aqui, ó, que é só printar todos. E também tem as categorias, ele printa assim no livro, nem tinha visto. Então, por exemplo, a categoria 0 seria menos de 1 hora de distância do oceano, e justamente, ó, menos de 1 hora, então tá 0, 0, depois vem near ocean, que é o 1, depois vem o island, que é o 2, entendeu? E assim segue. Nesses 10 primeiros aqui, não tem nenhum que é perto near bay, né, que seria perto da praia, e nenhum que é numa ilha. Então, nenhum desses 10 tem, mas se tivesse, teria aqui o 3 e o 4. Aí continuaria. Assim, a gente pode ter todos os valores em número, que é como o computador vai trabalhar. Esse livro quer me ferrar. Ele mostra o negócio que eu acabei de explicar aqui do 0, 1, 2, 3 e 4, mas ele acabou de explicar também que dessa maneira o computador entende que os números mais próximos são mais parecidos, os mais distantes são mais diferentes um do outro. Então não é uma boa forma, porque não é verdade. Se você for para pensar, o 1 hora de distância do oceano e o perto da praia é mais próximo, assim, na teoria, tipo, do que aquele que tá dentro do território, dentro do continente. Então assim, a gente não pode considerar, a gente tem que considerar como se fosse categorias diferentes. Uma maneira de solucionar isso é criando um hot. Você cria entre 0 e 1. E aí ele tem que definir se for 0, precisa com 0, se for 1, precisa com 1. Aí vai diminuir um pouquinho essas categorias. Então, finalmente, a gente acabou de organizar os dados. Eu fiz ele ficar mais otimizado pro Machine Learning e qualquer coisa que não tinha, igual eu mostrei, tirei coisa que não precisava ter. E tem uma coisa aqui muito importante, a gente fez aqui em cima que tá dando um problema. Eu criei uma classe, que é um script, que eu vou poder usar em vários outros programas aqui. Eu vou ter que mudar alguma coisa ou outra aqui dentro, mas vai ser esse mesmo esqueleto aqui, que ele faz uma transformação. Então a gente tem a transformação fit, transformação transform do dado. Eu fiz tudo isso e agora a gente tem esse housing prepared, que seria os dados preparados. E ele tem 16.512 pra testar, pra treinar. Vamos lá então. Vamos testar, vamos treinar isso depois. Vamos ver como é que vai ser treinar essa machine learning. Começa na próxima página já. A
Aparentemente, o livro ele dá várias maneiras de como treinar um modelo. E ele mostra porque que algumas não vão dar certo nesse caso aqui. E é por isso que, assim, no caso eu vou escrever todas que ele mostrou aqui, só pra deixar marcado, mas eu vou comentar. E o restante, aí eu não vou utilizá-las não. Aí eu vou usar só a que realmente é o melhor pra esse caso aqui. Aí vamos ver o que vira. Aqui, por exemplo, nesse primeiro exemplo, a gente previu o preço de algumas casas e embaixo tem o valor delas. Você vê que em uma casa a gente previu o preço dela para 2.100, 210 mil dólares, mas o valor dela é 280 mil dólares. A gente errou ali por em torno de 70 mil dólares. Na outra foi 30 mil dólares de diferença. Na outra foi 20, foi bem perto. Isso, na outra foi 20, na outra foi por em torno de 15 também. Nessa última aqui foi 60. Então a gente tá errando numa média que nesses 5 minutos aqui a gente falaria em torno de 40 mil dólares. Mas a gente vai fazer um código agora para ver exatamente quanto que a gente tá errando no total de todas as casas aí. Nesse caso aqui, que é o Linear Regression, né? Mas tem vários outros tipos que a gente vai testar ainda. E a gente viu que o erro médio, a gente pensou de mais ou menos que era em torno de 40 mil, mas na verdade é em torno de 68 mil. Então, tipo, se pensar que as casas variam em torno de 200 mil dólares, se errar por 68 mil dólares é muita coisa. Então, esse não é o melhor método. Vamos deixar esse aqui, mas vamos fazer para os outros métodos também. Nesse aqui, aparentemente, de primeiro parece que não tem erro algum, que é 0 de erro, que ele é perfeito. Mas provavelmente tem algum erro no dado e a gente vai fazer um outro tipo de validação, de acordo com o que ele está escrevendo no livro aqui, que é uma validação que chama Cross Validation, que você valida ao mesmo tempo. Vamos ver como é que isso funciona. Alguma coisa deu de muito errado. Esse outro modo de fazer, que é o Decision Tree Regressor, que é um pouquinho diferente do jeito que ele faz, que ele aprende, teve uma taxa de erro de 71 mil dólares, ou seja, foi pior que o outro. Então piorando, mas vamos ver, pelo jeito vai melhorar ainda, vamos ver. Só pra gente ter uma noção exatamente como é que seria, se a gente fizesse esse Cross Validation no Linear Regressor, acho uma coisa assim, como é que seriam os resultados. Vamos ver se vai ser realmente menor do que 71 mil dólares. E realmente deu 69 mil dólares. Ainda continua sendo menor. Agora vamos tentar um outro jeito de fazer esse modelo aqui. Esse outro método é tão mais pesado que meu PC da tela aqui tá usando bastante parte da RAM dele agora. Do processador, na verdade, né? Foi. E olha que legal, nesse método aqui, a gente conseguiu abaixar o erro de 68 mil para 52 mil. Pode parecer pouco, mas é grande diferença. Ou seja, se o cara falar que a casa custa 250 mil, a gente pode prever que ela estaria entre 200 e 300 mil dólares. É uma previsão boa, bem melhor que antes, né? Que tava de 70 mil dólares de diferença. Agora, usando esse regressor, esse último que a gente usou, o Random Forest Regressor, que foi o melhor que a gente conseguiu até agora, a gente vai fazer um passo a mais e vai testar todos esses hyperparameters, que seriam tipo os parâmetros a mais, tipo o número de estimators, max features, são outros parâmetros pra cima. A gente vai testar todos e ver qual que dá certo e qual que fica melhor. Então a gente vai possivelmente melhorar ainda mais o resultado, se tudo der certo, né? Você agora vai gastar ainda mais no processador, porque vai ter que testar em vários parâmetros diferentes, né? Interessante. Então agora a gente acabou de treinar. E a gente não só treinou, como a gente pegou os melhores parâmetros para que isso realmente funcione. Então a gente agora provavelmente a gente vai ter um resultado ainda melhor do que a gente tinha antes. Agora quando a gente vai colocar realmente isso para prever algum valor, possivelmente vai diminuir um pouco o resultado dele, piorar um pouco aquele número lá, 50, 60 mil. A gente estava esperando em torno de algo de 50 mil, talvez um pouco menor, um pouco maior. Quanto menor, melhor, né? Quanto menor a variação, melhor é. Interessante é que ele veio aqui, esse valor 6, enquanto no livro ele achou o valor 8. Ou seja, alguma coisa nos dados, pode ter mudado os dados também, fez com que o computador achasse o valor 6 como melhor do que o valor 8 nesse parâmetro aqui. Interessante. Vamos ver se o valor também muda no resultado. Agora vem a parte legal. Evaluate.
Prontinho, acabamos. E esse é o resultado, 48.595. Ou seja, quando ele for prever o valor da casa, ele vai ter um erro médio, né, de 48 mil dólares. Pode parecer, tipo assim, nossa, é um valor muito ruim para uma previsão. Na verdade, ele é um valor até que razoável, mas é claro que se a gente for levar em conta que a gente levou os dados apenas de 16 mil casas, que é um valor muito pequeno para você fazer uma previsão mais precisa, ainda mais de apenas um estado dos Estados Unidos. Ou seja, esse foi um valor até razoável. Poderia ser melhor, mas aí indicaria teria que ter mais trabalho em cima dos dados, né? Mas com a quantidade de dados, esse foi um valor até razoável. E é claro, muitas das coisas que eu mexi aqui, eu ainda não tenho muita ideia do que tá acontecendo. Então, assim, um pequeno disclaimer aqui é que esse vídeo não é de maneira alguma um tutorial, é só eu brincando com o livro que eu ganhei, que eu tô vendo como que resolve, como é que brinca com machine learning. Esse aqui foi um projeto bem legal que dá pra fazer. Então, nesse projeto aqui, a gente criou uma máquina que consegue prever o preço de casas na Califórnia. Se você gostou, no link aqui embaixo vai ter o meu link lá do GitHub com esse arquivo que você pode acessar, baixar, brincar. Só não esquece de importar e de baixar tudo no seu computador antes pra funcionar realmente, porque esse aqui é um arquivo Jupyter, mas assim que você tiver baixado tudo vai estar funcionando. Aí você pode brincar com isso aqui também. Se gostou também, não esquece de curtir, pode comentar o que você quiser, eu vou ler todos os comentários e não esquecem também de comprar esse livro se vocês gostaram realmente, porque até agora é um livro fantástico. Tô gostando demais dele. Mais pra frente vamos trazer mais vídeos desse livro aqui, se der. Abraço.